Marcos 4, 14 a 20. O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Jesus aqui está a explicar a parábola que ele contou nos versos anteriores, conhecida como a parábola do semeador. E nós vemos que há terrenos aqui que não dão fruto. E há terrenos que dão fruto. Nesta comparação que Jesus faz entre os terrenos e os corações das pessoas e a semente e a palavra que é semeada, que é a palavra de Deus. Os terrenos que não dão fruto, no tempo de Jesus, nós podemos identificar como os líderes religiosos que rejeitaram Jesus. Em Marcos 3,22, nós lemos que os escribas que tinham descido a Jerusalém diziam sobre Jesus: tem Belzebu, pelo príncipe dos demónios expulsa os demónios. Eles não acreditaram que Jesus fizesse os milagres que fazia pelo poder de Deus. A explicação deles é que fazia pelo poder do príncipe dos demónios. Os líderes religiosos eram um dos grupos que ouviram a palavra, mas não deram fruto. Mas havia outro grupo, os seus, a sua família. Quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. A família de Jesus achava que ele estava louco. A multidão, no versículo 10 do capítulo 3, nós lemos: porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algo mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. A multidão queria Jesus para ser curada. Estes são os principais grupos que ouviam Jesus e que estão representados aqui nesta parábola. Estes são aqueles que Jesus diz em Marcos 4,11. São aqueles que Jesus diz que estão de fora. Marcos 4,11. E disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Jesus, na sua infinita paciência e amor, explica aos que estão dentro a parábola, pois esta parábola é essencial, é fundamental para aqueles que realmente estão interessados em Jesus, no Verbo, na palavra, pois esta parábola fala exatamente dessa condição, da condição do coração daqueles que estão interessados em Jesus, na palavra, no Verbo eterno. A relação que alguém tem com Jesus, que é a palavra que encarnou, a relação que alguém tem com a palavra escrita, que é semente, o que semeia, semeia a palavra. A relação que alguém tem com a palavra, com Jesus, com o Verbo, determina o fruto na vida dessa pessoa. O fruto na vida de alguém, o fruto espiritual, é função da relação que essa pessoa tem com Jesus, com a palavra escrita, com a palavra encarnada. Ou seja, a vida eterna está ligada a isso, à relação que a pessoa tem com Jesus. A salvação está ligada à relação que ela tem com a palavra. E como na parábola o fruto, e dão fruto, o fruto na parábola é 30, 60 e 100 por um. Isto é algo sobrenatural. Em termos agrícolas isto não existe. É um milagre. O fruto espiritual é um milagre e é função da relação que temos com a palavra, com Jesus. Assim, vamos ver aqui na parábola, na explicação que Jesus deu, estes 3 grupos de pessoas. Assim, o primeiro grupo são aqueles que não recebem a palavra, não recebem. São os que estão junto do caminho, são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações.
Este é o primeiro grupo, são aqueles que não recebem. Há um outro grupo, são aqueles que recebem a palavra, mas não dão fruto. E esses são aqueles que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E dentro deste grupo estão aqueles também que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Não dão fruto. E o terceiro grupo são aqueles que recebem a palavra e dão fruto. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Em todos estes grupos de pessoas podemos ver que a relação que eles têm com a semente, com a palavra, depende do quão centrados estão em si mesmos. O que é comum em todos estes grupos é que ouvem a palavra. Tendo eles ouvindo a palavra, ouvem a palavra. O comum entre eles todos é que eles ouvem a palavra. Todos eles ouvem a palavra. Mas uns ouvem de maneira diferente dos outros. Por isso Jesus diz no verso 4 deste capítulo 4 de Marcos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os que não recebem a palavra, a semente, são os líderes religiosos que, ouvindo a palavra, vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Eles não dão lugar à palavra para que ela possa penetrar em seus corações, porque os seus corações estão endurecidos. Rejeitam Jesus, não creem nele. Não podem admitir que ele é Deus, que é o Messias, o Filho de Deus. Os que não recebem a palavra estão identificados no tempo de Jesus como os líderes religiosos. Os líderes religiosos amam-se a si mesmos de tal maneira que o seu coração fica endurecido, os seus olhos cegos para a glória do Filho de Deus, para Jesus. Estão voltados para eles mesmos. Os que recebem a semente, mas não dão fruto, por um lado, fala da multidão. A multidão que com muita alegria recebe Jesus, a palavra. Mas o interesse da multidão não está propriamente em Jesus, mas naquilo que Jesus lhes pode dar, que é exatamente verem-se livres das dificuldades. E quando há problemas, quando há dificuldades, perseguições por causa da palavra, logo se escandalizam. Pois não foi para isso que foram a Jesus. Foi exatamente para o contrário, para não terem aflições, para não terem problemas. A multidão ama-se a si mesma mais do que ama Jesus. A sua relação com Jesus, com a palavra, é superficial, não tem raiz em si mesmos. Mas neste grupo daqueles que recebem, mas não dão fruto, está também a família de Jesus. São aqueles que são familiares com Jesus. Estão ligados a ele de alguma maneira, mas os cuidados deste mundo sufocam a palavra. Ou seja, a ansiedade, o desejo que eles têm de controlar a sua vida sufoca a verdade, a palavra. A verdade deles é maior do que a verdade da palavra de Deus. Mas também os enganos das riquezas sufocam a palavra. Ou seja, as riquezas têm mais valor do que a palavra, têm mais valor do que Jesus. E as ambições de outras coisas, ou seja, os seus desejos intensos, sobrepõem-se ao desejo por Jesus, pela palavra. Estes são aqueles que recebem a palavra, mas não dão fruto. Mas aqueles que nós queremos ser são aqueles que recebem a palavra e dão fruto. Os que recebem a semente, a palavra, e dão fruto são aqueles que veem a glória de Jesus, que querem saber mais dele, querem Jesus muito mais do que as bênçãos que ele pode dar. São aqueles em que uma semente, que é algo insignificante e até frágil, quando é colocada no fundo da terra, quando é colocada no fundo do coração, tem um poder muito grande, porque a semente tem um poder intrínseco dentro dela. Os que recebem e dão fruto são aqueles que ouvem, mas meditam na palavra. São aqueles que os cuidados deste mundo não sufocam a palavra. Antes a palavra, o Evangelho,
é que sufoca os espinhos. Gera neles vida, vitória, pois na palavra descobrem que Jesus veio a este mundo, deixou a sua glória para dar a sua vida por eles. E se Deus nem o seu próprio Filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? Lemos isso na palavra, na qual aqueles que dão fruto meditam. Romanos 8:32, por exemplo. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Os cuidados deste mundo não sufocam a palavra. Mas os enganos das riquezas também não. Antes a palavra, o Evangelho, é que sufoca os espinhos, pois na palavra descobrem que Jesus deixou toda a riqueza, sendo rico, fez-se pobre, para nos enriquecer. Aqueles que recebem, ouvem a palavra e dão fruto, meditam na palavra, por exemplo, nesta palavra. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Os enganos das riquezas não sufocam a palavra, porque eles ouvem a palavra e a recebem, meditam nela e por isso dão fruto. Nem as ambições de outras coisas sufocam a palavra. Antes a palavra, o Evangelho, é que sufoca os espinhos, pois na palavra descobrem que Jesus nunca fez a sua vontade. A ambição de Jesus somos nós. Lemos isso na palavra em João 17, 23 e 24. Jesus está orando ao Pai, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Jesus ora aqui neste capítulo 17 por nós, pela sua igreja. A sua ambição é nós estarmos onde ele estiver, é nós estarmos com ele. E aqueles que recebem a palavra, meditam nela, eles sabem isto. Por isso as ambições de outras coisas não se sobrepõem à maior ambição que é estar com Jesus, porque ele também ambicionou estar connosco. A nossa relação com a palavra, com o verbo, com Jesus, é que define o fruto que vamos dar. Os que não dão fruto são aqueles que estão focados em si mesmos e não em Jesus, na palavra. Mas como a semente, como Jesus, nós temos que morrer para dar fruto. Por isso Jesus disse que tínhamos que negar-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz, se o quiséssemos seguir. Negar a nós mesmos, nos humilharmos, é exatamente deixarmos de ter o foco em nós mesmos e passar a ter o nosso foco na palavra, em Jesus. Pois só conseguimos libertar-nos de nós mesmos, de olhar para nós, se olharmos para fora de nós. E Deus nos deu Jesus. Deus nos deu a sua palavra para nós fazermos isso. Jesus não veio para ser o nosso exemplo. Ele veio para ser o nosso substituto. E quando vemos isso, quando isso nos impacta, quando meditamos nisso, que está em toda a palavra, quando olhamos para ele, essa verdade, essa semente, tem um poder sobrenatural para nos transformar. Não podemos esquecer que dar fruto não é algo instantâneo, mas é como a semente na terra, que leva o seu tempo. Temos que pedir ao Senhor que nos dê o desejo, a capacidade para todos os dias levar a palavra bem fundo no nosso interior, meditando nela, pensando nela, falando dela, em vez de pensarmos em nós, falar de nós, meditar em nós. Porque quando olhamos para Jesus, meditamos na palavra e a colocamos bem fundo no nosso coração todos os dias, ela vai dar fruto.